Quantos maridos não ajudam, não fazem, sabe por quê? Porque a gente faz. Você faz, para que ele vai fazer? Deixa sem fazer. Mas, Silvana, eu vou deixar ali as coisas sujas sem fazer, isso me incomoda. Mas tem hora que a gente precisa agir diferente para que ele tenha uma ação, entende? A gente reclama tudo que você reclamar. Faz uma lista dessas reclamações e começa a ver o que tem dentro de você que está te levando a viver isso. É só ajustar. A gente precisa ajustar. Por que a pessoa desiste? Porque ela não sabe o que fazer. Você não quer o fim do seu casamento. Não é o fim do casamento que você quer. Você quer o fim daquela dor, daquela situação que você não sabe resolver. É isso. Aí você fala assim, vou desistir, eu quero me separar. Mas você quer se separar do quê? Da dor que você não sabe resolver, daquilo que você está sofrendo, daquilo que você está cansada. E aí, quantas mulheres cansadas de tanto fazer demais, mas por que eu estou fazendo demais? Porque eu estou assumindo um papel que não é meu. Eu faço por mim e pelo meu marido, então eu estou exausta. Entende? Ah, mas ele não ajuda, Silvana. Faz ele ajudar. Agora, se você faz tudo, ele não vai fazer. Por quê? Você vai fazer. Ele sabe que você faz. Então, essa crença aí de merecimento são sinais de falta da autoestima. Você começa a ficar sem autoestima, sem vontade de nada. E aí, essa falta da autoestima, ela não vai te ajudar aí dentro do seu casamento. Porque se você não está cuidando de você, você não acredita que você merece. Eu não acredito que eu posso ser feliz. Não, Silvana, eu não acredito que isso aí vai funcionar para mim. Mas você precisa agir, fazer algo diferente. Se você continuar aí reclamando, só dizendo que para você não dá, você não vai conseguir resolver isso. E aí essa falta da autoestima, ela faz isso. E o que é essa autoestima? O que é autoestima? Ela vem de 3 palavrinhas, né? O autoamor, a autoaceitação e o autoperdão. Para eu ter autoestima, eu preciso ter autoamor. A gente precisa aprender a se amar. O que é, Silvana, se amar? É você cuidar de você, você aceitar a sua história, você amar, ser quem você é. Se em algum momento você compara a sua vida com alguém, se eu estou me comparando com alguém, eu já não estou me amando. Porque quando a gente se compara com outra pessoa, estou me comparando com outro, é estado de sofrimento. Eu vou sofrer, porque a gente não pode se comparar com ninguém. Você vai se comparar com outra pessoa se vocês tivessem nascido no mesmo dia, no mesmo segundo, ter vivido as mesmas histórias, ter passado pelas mesmas situações, ter namorado as mesmas pessoas, ter tido os mesmos amigos. Aí você compara. Mas não existe. Nem os gêmeos que nascem juntos, aí eles vão viver as mesmas histórias. Não. Eles vão passar por histórias diferentes. Então, pelo amor de Deus, não se compare com ninguém. A gente precisa parar com isso, porque isso não vai fazer você ter esse autoamor. E a autoaceitação é isso, aceite ser quem você é. Você se aceitar, essa é a sua história, mas não é quem é você. A sua história é algo que passou, algo que aconteceu. Talvez hoje você esteja vivendo algo te causando dor, mas isso que você está vivendo não é você, entende? É uma história. Você está passando por isso. É uma fase. É uma fase. Quando você olha no espelho, o que você vê lá? O que você vê no espelho? Você se vê? Não? Sabe o que a gente vê no espelho? A nossa fase. Porque se eu olhar no espelho, se eu olhei no espelho há 5 anos atrás, eu era outra pessoa. Era outra fase. Se eu tivesse olhado há 10 anos atrás, eu era outra fase. Se eu estivesse olhando lá na minha infância, era outra pessoa. Entende? A gente tem fases. E se isso que você está vivendo hoje está te causando dor, é uma fase. Não é você. Você é muito maior aí dentro. Você merece sim ser feliz. Mas você precisa acreditar e mudar essa crença. E aí vem a terceira, que é o auto-perdão. Essas 3 coisas têm que andar juntas para você ter autoestima. E o que é auto-perdão? Se perdoe.
de tudo que aconteceu na sua vida. Perdoa aquelas decisões erradas. Silvana, mas eu podia ter escolhido outro marido. Por que eu fui me envolver com esse homem? Por que eu fui fazer dessa forma? Por que eu tomei tal atitude? Por que eu converso com ele e não funciona? Eu podia agir diferente. Por que eu conversei aquele dia, acabei brigando com meu marido, discutindo? Por que eu fiz isso e isso para ele? Eu fui tão boba, né? Devia ter deixado ele fazer. Você fez com a consciência que você tinha. Você não sabia fazer diferente. Porque a gente está o tempo todo fazendo o melhor que a gente pode. Fala se você não está o tempo todo buscando o seu melhor. Quando você toma uma atitude, você faz achando que aquilo é o melhor para você. É a sua consciência naquele momento. Então a gente precisa se perdoar. O maior perdão de todos não é nem aquele que a gente dá para o outro, é esse que a gente dá para a gente mesmo. Existem 3 tipos de perdão. Aquele que eu perdoo alguém que me magoou, o perdão que eu dou para mim mesmo daquilo que eu fiz e que hoje está me magoando, e ainda tem um terceiro perdão. Eu perdoo, eu peço perdão pelas pessoas que eu magoei e que eu não tenho consciência do que eu fiz. Quantas pessoas a gente às vezes magoa e a gente não tinha intenção de magoar? A gente fez algo, a pessoa ficou magoada, a gente nem sabe. Às vezes você falou algo que machucou a pessoa, mas você não tinha essa intenção. Então a gente precisa todos os dias pedir esses 3 perdões. Pedir perdão para quem ou talvez eu tenha magoado e eu não tenha consciência. Me perdoar e perdoar aquelas pessoas que eu ainda tenho mágoa. Quando a gente não libera o perdão, aquele peso fica em cima de nós. Aquela mágoa, aquela lembrança, aquela dor. Enquanto eu não perdoo, eu fico carregando essa lembrança o tempo todo. Eu carrego isso comigo o tempo todo. Então é necessário liberar esse perdão. Eu perdoei porque o outro mereceu. Eu perdoo porque quando você pensa, eu vou dar ou não o perdão porque o outro merece, você está julgando a situação e não cabe você julgar a situação. Você não é juiz. Você não dá o perdão porque o outro merece. Porque se o outro fez algo de errado e você está com dificuldade de perdoar, é exatamente porque é algo errado. Você não está dando porque ele merece. Ele fez algo errado com você, mas você dá o perdão para tirar esse peso de você. Você perdoa. E cada um tem as consequências dos seus atos. Agora, perdoar não significa aceitar. Não significa que eu aceitei o que o outro fez. Eu perdoei, mas não aceitei. E é essa diferença que você tem que ter. E para você ter essa autoestima, você precisa desse autoamor, da autoaceitação e desse auto-perdão. E aí sim, você começa a olhar para você. Você começa a recuperar essa autoestima. Você começa a recuperar o seu amor por você. E se você não se considera merecedora, você não vai conseguir viver o que você deseja. Silvana, eu quero viver esse casamento saudável, eu quero ser feliz no casamento, mas se você não consegue se sentir merecedora, você não vai conseguir viver isso. Entende? Então, eu queria que vocês respondessem aqui, inclusive colocassem aí nos comentários para mim. Se vocês já colocaram aí que você realmente se considera merecedora. E eu quero que você diga, você acredita que merece esse sofrimento? Você acha que você mereceu esse sofrimento que você passou? Fala, eu não mereço sofrer. Escreve no comentário, eu não mereço sofrer. Quer ver uma coisa que influenciou muito as mulheres, e talvez você nem saiba? As histórias infantis, as princesas, as histórias aí da Disney, a Branca de Neve, a Cinderela. Vocês já perceberam o quanto a Cinderela teve que sofrer para ela finalmente encontrar o príncipe e ser feliz? Quanto que a Branca de Neve, quantas essas princesas, elas tiveram que sofrer para encontrar o príncipe encantado e ser feliz? E a gente assistia essas historinhas e você não sabe o quanto a historinha estava fazendo mal para você.
Ué, Silvana, mas é só um filme. Aham, é um filme. E principalmente a criança, ela tá ali, ó, usando aqui, ó, esse HD, principalmente até os 7 anos de idade. Imagina que o iceberg, aqui é só a mente. Até os 7 anos de idade, tudo que te dizem, tudo que você vive, tudo que você assiste, tudo aquilo que você vê, você acredita que é certo, vai vindo aqui para o seu inconsciente. Vai vindo aqui para o seu inconsciente. Vai ficando tudo aqui dentro guardado. E aí você viu lá a Cinderela sofrendo, sofrendo, e ela tendo dificuldade, tendo que encontrar o príncipe. E aí você vê aquele monte de historinha fica aqui dentro do seu inconsciente. E você acha que isso é o real. Você acredita, a nossa mente, ela faz aquilo que a gente acredita. Ela dá um jeitinho de fazer acontecer aquilo que a gente acredita. E aí ela coloca ali na nossa mente essas historinhas que a gente vê que você precisa sofrer para você encontrar o seu príncipe encantado. E ainda pior, né? No final da história, depois de tanto sofrimento, e foram felizes para sempre. Me diz, é fácil assim? E aí você casa e é feliz para sempre. Quantas pessoas se casam? E aí depois do casamento, sofre horrores, porque peraí, não era isso que eu imaginei que fosse casamento. Eu achei que eu fosse casar, aí ia ser tudo tão feliz, a gente ia acordar de manhã feliz, ele ia cuidar de mim, ia ser tão maravilhoso. E aí a gente vem para a realidade, a vida real. Todo mundo trabalhando, chega em casa cansado, todo mundo exausto, e aí não sabe quem vai dar carinho o quê, se vai ter intimidade o quê, a gente está todo mundo cansado, e aí tem filho para cuidar, e tem roupa para lavar, e tem casa para cuidar, e ainda administrar o serviço, se você trabalha fora, vida real. Não é felizes para sempre. Mas tem como isso ser feliz, Silvana? Tem. É aí que entra. Porque ninguém ensinou pra gente. Você não tem culpa disso que você está passando. Porque ninguém te ensinou a se relacionar.